Olá, sejam, seja bem-vindo, bem-vinda ao Universo Concert. Aqui faz parte do nosso onboarding alguns conceitos do setor aeroespacial para te auxiliar no entendimento aí das outras etapas desse onboarding e do que se trata, né, o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Então, aqui eu vou trazer alguns conceitos para te facilitar. Começando, então, no que tange aí o setor aeroespacial, é importante a gente entender que é uma indústria responsável pelo desenvolvimento e fabricação de aeronaves e espaçonaves. Então, ela está dividida em duas etapas: a aeronáutica, focada tudo relacionado a aviões, helicópteros, e a parte do espaço, que aí envolve criação de satélites, foguetes, naves espaciais e várias tecnologias de exploração do espaço. Tá? E ao contrário do que a gente pensa, e que eu mesma já pensei quando eu entrei aqui na Concert, é por que investir no setor aeroespacial? Isso está tão distante da minha realidade, mas não é verdade. Esse setor é fundamental para várias coisas do nosso dia a dia. O WhatsApp que você utiliza, o Waze que você utiliza, tem questões super importantes ali por trás que vêm desse setor aeroespacial. Então, muitas coisas que a gente acha que estão distantes estão bem pertinho da gente e é fundamental o desenvolvimento dessa área para que a gente consiga continuar tendo várias tecnologias que estão aparecendo cada vez mais, ok? Uma outra questão é para o lançamento de um foguete, para colocar alguma coisa lá em cima, né, um satélite, para cumprir uma missão, a gente tem três etapas aí fundamentais. Então, a primeira é o preparo, que é uma etapa essencial e que pode levar desde algumas semanas até um ano antes do lançamento. Ela vai envolver a montagem aí do próprio foguete, testes desses sistemas, integração desses componentes, simulações e tudo tem que estar conversando muito bem. Tem uma série de etapas que precisam ser é, resolvidas e concluídas, uma série de testes que precisam ser feitos para garantir segurança. Muitas pessoas envolvidas nisso e que tem que haver uma comunicação entre essas pessoas e uma sinergia desses trabalhos para que todas as etapas fundamentais sejam concluídas. O lançamento é o momento em que o foguete é realmente lançado para o espaço. Então, ele vai se separar da plataforma de lançamento e começar a subir rapidamente aí na sua trajetória para onde ele tem que parar e colocar ali o que a gente chama de carga útil. Tá? E aí eu vou explicar alguns conceitos sobre isso também, tá? É, e tem o rastreamento. Esse rastreamento ele acontece pós o lançamento, imediatamente após o lançamento, tá? E eles precisam de controlar esse foguete em tempo real e são usados radares para isso. E por quê? Pensa que assim, em um segundo na velocidade de um foguete, ele pode ter caminhado ali centenas de quilômetros. E se a gente perder ele nesse meio, perdeu-se a operação e todo esse trabalho que aconteceu antes, e não vamos conseguir o objetivo pelo qual o foguete também está sendo lançado. Então, vamos supor que era para colocar um satélite em órbita, para monitorar alguma questão aí por imagem da Terra. Se a gente perder e não conseguir dar os comandos corretos para ele parar exatamente no local que deveria, em órbita, para soltar o satélite que tem ali a câmera para fazer essas fotos, a gente vai perder todo o planejamento que a gente tinha também depois de receber esse material e tudo que isso poderia encadear depois de negócios e de soluções vindas dessas fotos, por exemplo. Tá? Desse monitoramento. Então, é super importante que ele seja monitorado realmente em tempo real. Combinado? Além disso, tem dois conceitos que eu quero trazer aqui, que é o do New Space, que vocês vão ouvir falar bastante, que é o que a gente também pode chamar da exploração privada do espaço. É, Usualmente as pessoas, quando se fala disso, podem ter aí como referência a SpaceX, né, o Elon Musk, fazendo a exploração de um turismo espacial, né? Então, é esse movimento no qual as empresas privadas estão movimentando, trazendo mais
tecnologias que facilitem o acesso ao espaço e que possam trazer também e movimentar novos mercados. Então, essa é uma tendência e a gente aqui na Concert está de olho nisso e se preparando também, atuando dentro desse mercado. E aí, só para ter em paralelo, tem o Traditional Space, que também é muito importante. Foi por meio dele que a gente conseguiu chegar nessa nova era do New Space, mas que já está focado um pouco mais na exploração por parte dos governos e grandes agências espaciais aí dos países, né? Tem uma tendência de ter missões mais demoradas, questões mais caras, e uma outra pegada de desenvolvimento aí um pouco mais conservadora, mas que também foi fundamental para a gente ter e estar onde estamos hoje. Tá bom? E só alguns pequenos termos que eu comentei, que eu acho que são válidos frisar, primeiro, o termo de carga útil. O que que é uma carga útil? É o que de mais importante tem no foguete para poder ser colocado em órbita. Isso pode ser um satélite, pode ser uma câmera, pode ser inclusive a alimentação para uma estação espacial internacional no qual os astronautas ficam. Então, a carga útil tem ali o que é de mais precioso dentro do foguete. E a missão também que a gente fala, né, a missão daquele foguete é o porquê que ele está sendo lançado. Então, por meio dessa carga útil, como câmeras que eu acabei de citar, a gente pode fazer o tal do monitoramento da Terra. Então, a missão dele, a tarefa pelo qual esse foguete foi lançado para que seja cumprida ali de alguma maneira. Então, esses são conceitos importantes para vocês entenderem minimamente aí no dia a dia o que a gente está falando sobre a Space, tá bom? Agradeço e continue no nosso onboarding. Abraços.